Oi, terceiro ano, tudo bem? Como é que foi o Dia das Crianças? Comemoraram? Tava tudo certo? Então, também. Então, vamos continuar nossa aula. Sobre o que a gente estava falando na aula passada mesmo? Quem lembra? Isso mesmo, estávamos falando sobre a formação do solo, né? Nós vimos como ele se forma, nós vimos que existe o solo arenoso, né? Que não é bom para a planta. Nós vimos que existe o solo argiloso, que também não é bom para a planta também. E nós vimos o solo umífero, que é aquele solo ideal para a plantação, certo? No arenoso e no argiloso tem alguns vegetais que nascem, mas são bem poucos. Agora, no umífero, ele é ótimo para plantação, certo? Muito bem. Aí nós vimos também se o solo ele é importante para nós ou não, e a gente viu que ele é muito importante, né? Porque é nele que nós temos as plantações dos alimentos que nós comemos, os animais também se alimentam às vezes das plantinhas que tem ali, por exemplo, o gado, ovelha, né? Então, o solo é muito importante para a gente, tá bom? Então, tá. Então, hoje nós vamos ver o solo tem vida. Ó, o solo tem vida. Vocês acham que o solo tem vida? Como assim vida? Vida é como a gente, é como a planta. Mas sim, o solo tem vida. Se o solo não tivesse vida, não nasceria nenhuma plantinha lá dentro, tá? E quem será que vive lá no solo? Embaixo do solo? O que vocês acham? Ó, lá na folha de vocês, na página 25, olhem lá em cima, diz assim, ó. Além de fornecer água, nutrientes e suporte para o desenvolvimento das plantas, o solo serve de abrigo para muitos seres vivos. Abrigo, pessoal, é a mesma coisa de moradia. Ele serve de lar, de casa para muitos animais. Pensem aí, que animal será que vive lá debaixo da terra? Um que todo mundo conhece e que os pescadores usam muito, ok? Isso mesmo, a minhoca. A minhoca vive lá embaixo da terra. E quanto mais minhoca tem naquela terra, quer dizer que aquela terra é a melhor terra para plantação. Porque quando a minhoca anda, ela faz as casinhas dela lá dentro da terra. E aquelas casinhas ajudam a essa terra conseguir drenar uma água, conseguir ter mais nutrientes para ela, sabia? Aí diz ali, ó. Alguns animais, como o tatu e a coruja buraqueira, constroem suas tocas cavando buracos no solo. Até a coruja, hein? Outros animais, como as minhocas e o tatuzinho de jardim, vivem enterrados no solo, alimentando-se de restos de planta, tá? Outra coisa que nós encontramos também no solo é o cupim e a formiga e também as bactérias. Lembra quando a gente já falou das bactérias? O que será que as bactérias fazem lá dentro do solo? Elas não servem para decompor coisas mortas? Então, quando, por exemplo, algum bichinho morre lá dentro, ou quando existe um vegetal que morreu lá dentro, ela vai atuar na decomposição desse animal, tá? Ela vai decompor, que daí todos os nutrientes desse animal, desse ser vivo que morreu, vai virar nutriente para a terra de novo. Então, vocês viram na página 25? Olha aqui, ó, quanta coisa que tem lá embaixo da terra. Então, ó, tem a minhoca dentro da terra, tem o cupim, tem as formigas, tem as bactérias, tem muita coisa. Ó, olha o formigueiro aqui, ó, a formiguinha faz aqui para fora, mas lá dentro da terra tem muito mais formiga lá, tá bom? Agora que a gente já viu essa parte, vocês vão lá na página 26 e 27, olha aqui, é uma página escura, que está mostrando a terra por baixo. E vocês vão pegar o material de apoio de vocês, que vai ter umas imagens que vocês vão colar nos lugares certinho. O que será que tem debaixo da terra? Depois vocês vão me mostrar, tá bom? E daí, gostaram? Ficou legal os animais embaixo da terra, né? Muito bem. Então, lá na página 28,
continua atividade sobre isso. Olha lá, nós temos a número 1 que diz assim: a seguir, há o nome de alguns seres vivos que habitam no solo. Habitam quer dizer moram no solo. Associe cada um deles. Nós temos ali a letra A, plantas, a letra B, bactérias e fungos, letra C, formigas e a letra D, minhocas. E aí vocês vão ter que colocar no lugarzinho. Quem será que realizam a decomposição da matéria orgânica, devolvendo nutrientes ao solo? Lembram que a prof falou lá, que tem lá debaixo da terra uma coisinha que decompõe todos os animais que já morreram e tal? O que é então? Qual letra será? Pensem aí. Segundo, muitas espécies vivem em colônias. Colônias são muitas juntos, tá? Colônia quer dizer isso. No interior do solo e se alimentam de restos de plantas e animais. Quem será que vive um monte junto e se alimentam de folhas? Outro, apresentam raízes que absorvem água e nutrientes do solo. Quem é que tem raiz e retira toda a sua comidinha do solo? Muito fácil, né? E a última, dirigem a matéria orgânica e vivem enterradas no solo. Quem será que vive enterrado no solo? Termine essa aí, tá? A número 2 não precisa fazer, ok? Muito bem. Então, pessoal, olhem, até agora nós falamos tudo de bom da terra, do solo, que nós precisamos muito desse solo para nossa sobrevivência, né? Porque a maioria dos nossos alimentos vem um produto lá da plantação para ser feito o alimento nas fábricas e tudo para chegar até a nossa casa e nós termos o que comer. Porém, existe uma coisa que está acontecendo com o solo que prejudica muito, que é a poluição, né? Nós temos a poluição do ar, que é a fumaça, né, que polui. Nós temos a poluição da água, que a gente já viu, são aquelas sujeiras. As fábricas largam lá sujeirada, produto químico, óleo, tudo isso faz muito mal para a água. E o solo também. Lá na página 29 de vocês, ó, vai falar essa palavra aqui, ó, bem grandona, ó. Degradação do solo. O que é degradação do solo? Degradação, pessoal, é quando o solo vai se tornando um solo ruim, um solo contaminado, um solo podre, um solo que ali não vai nascer nada, ou vai ser aquela terra seca, 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 ou aquela terra com lama que não vai dar para aproveitar nada. E isso quem faz são quem? Os seres vivos. É a plantinha que faz isso? Não. É o animal que faz isso? Sabe quem faz isso? É um animal pensante, que pensa muito, mas só consegue fazer coisa errada, que é o ser humano. Nós fazemos isso. Nós estragamos o solo, né? Quando nós estamos andando, jogamos o nosso lixo em qualquer lugar. Quando nós vamos para a praia e jogamos lá o nosso lixo lá que mata os animaizinhos. Quando existe queimada, igual agora vocês devem estar vendo no jornal lá na Amazônia, que eles estão queimando um monte que está muito seco. Então, quando o lugar está muito seco, pega fogo fácil. Eu não sei se vocês viram, mas muitos animaizinhos lá estão morrendo queimados, porque o que acontece? Os rios estão secando por falta de água. Então, por exemplo, os peixes grandes, os jacarés, acabam ficando presos naquela lama e quando vem o fogo, queima eles também. Ou eles morrem por falta de água, ou eles morrem queimados. Então, aqui nessa página, tá falando aqui sobre os agrotóxicos. O que são os agrotóxicos? São os venenos que são jogados na plantação, que são jogados, muitas vezes tem praga na plantação, aí é preciso jogar esse agrotóxico, mas aí esse veneno acaba poluindo esse solo. O lixo que é jogado em lugar errado, o desmatamento. O que é o desmatamento? Quando começam a tirar muitas árvores do lugar, porque a árvore, ela serve também, porque ela dá o oxigênio para a gente, então ela serve para deixar aquele solo fértil. E estão desmatando, estão queimando, então tudo isso prejudica muito o solo, tá?
Lá na página 30, tem lá, ó, cuidado com o solo. E diz assim: a vida dos seres humanos e dos outros seres vivos dependem do solo. Conheça algumas atitudes que contribuem, olha, ajuda o solo. Então, qual é? Uma das mais importantes medidas é a conservação do solo, preservar sua cobertura vegetal. Então, o mais importante de tudo é o vegetal, são as plantas, são as árvores. Então, está dizendo aqui que nós temos que preservar. Para a gente ter um solo bom, ele tem que ser muito cheio de vegetais, de plantas, de árvores, tá? Evitar a poluição, ó, dar preferência ao consumo de vegetais orgânicos, de agricultores que não utilizam agrotóxico em suas plantas, ajuda a evitar a poluição do solo. Então, se a gente começa a comprar desses produtores pequenos, que têm plantações pequenas, eles não usam agrotóxico. Então, é uma planta, é um alimento mais saudável. Isso também ajuda, tá? Existem várias maneiras das pessoas ajudarem a preservar o solo, né? Quando vocês vão lá no final do ano, que a prof fala assim, ó, pessoal, sobrou caderno, ano que vem usa o mesmo caderno, não precisa comprar um caderno novo. Isso por quê? Porque vocês sabem que para fazer um caderno, uma folha, são derrubadas algumas árvores que é a matéria-prima para fazer. Então, assim, cada vez que vocês estão reciclando o material de vocês, que vocês estão reutilizando esse material que sobrou, vocês estão ajudando a cuidar do meio ambiente. E o meio ambiente é o quê? É tudo que tem à nossa volta, a água, o solo, a nossa alimentação, bonitinhos. Então, hoje vai ter duas atividades. A primeira atividade que vocês vão fazer é da página 28, tá bom? Vocês vão completar lá aquela atividade que a prof já explicou para vocês e vão lá no material de apoio e vão colar lá embaixo do solo os animaizinhos. Fora isso, vocês vão dar uma lida bem boa onde fala cuidados com o solo, que a prof já falou alguma coisa sobre a preservação da vegetação, né, das plantas, evitar as queimadas, a erosão, tudo isso ajuda a ter um solo ruim, né? Então, nós temos que evitar todas essas coisas, evitar a poluição. Então, vocês vão ler com bastante atenção a página 30 e vão ler também a página 29. A 29 está falando sobre toda essa degradação aí, né? Sobre toda essa questão que causa mal para o solo, certo? Então, vocês vão ler bem essa e depois vão ler que cuidados que nós temos que ter, né? Evitar a erosão, evitar o desmatamento das árvores, tudo isso. Vão ler bem bonitinho para daí vocês fazerem a atividade da página 32, que é essa aqui, ó. A prof não vai mostrar muito porque tá feito aqui. É uma cruzadinha. Então, tem as perguntas ali em cima e vocês vão respondendo. Primeira pergunta: processo que retira a cobertura vegetal, deixando o solo desprotegido. Então, ai, prof, eu não sei. Vai lá olhar lá no texto. Mas o que a gente tira do solo que a gente deixa ele desprotegido? O que protege, que a prof falou que tem que ter muito, porque tem oxigênio e tudo. Então, o que é? Como é o nome desse processo? Esse processo se chama como? O que acontece lá? B. Causam empobrecimento do solo, pois destrói os nutrientes, matando os seres vivos que nele habitam. O que está acontecendo lá na Amazônia? Aquilo lá faz o quê? O que faz? Empobrecimento do solo. Por quê? Né? Porque estraga tudo que está lá. 3. Excesso de água nos rios causado pelas chuvas intensas. Quando tem muita chuva, o que a gente chama que acontece em algumas cidades aí quando chove muito? O que é? D. Ocorre pela ação do vento e da água, das chuvas e dos rios, quando o solo está desprotegido. O que acontece lá no solo? É uma palavrinha nova que eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou falar para vocês. É a erosão. Tudo que acontece no solo, nas montanhas, que vai desmanchando, nós chamamos de erosão também,
tá? E a F, não, aí são utilizados para eliminar praga das plantas, causando a poluição do solo. O que é que os agricultores usam lá? Para matar os bichinhos das plantas, porém, ele ajuda de um jeito, mas do outro jeito ele prejudica o solo. O que é isso? E a F, contamina o solo se não for descartado corretamente. Então, o que nós temos que descartar nos lugares bem certinhos? Se a gente jogar em qualquer lugar, contamina o solo. Daí, tranquilo? Será que vão conseguir? Se vocês acharem que vocês não conseguem, mesmo lendo a página 29 e a página 30, né? Acho que é. Mesmo lendo e ficar difícil, manda um áudio para a prof, que a prof vai ajudando vocês. A prof vai fazendo a leitura e vai explicando para vocês, tá bom? Um beijo.